Essa aí já foi, né? Agora é gama, né? Já foi, isso. Bom, então agora nós vamos fazer letra gama, começar a letra gama, né? Então tá, vamos lá. O gama, ele maiúsculo, ele tem esse formato aqui, né? O formato dele na forma assim do computador, nessa forma mais digital, né? Ele parece um L invertido, né? Só que você pode fazer ele da forma cursiva, né? Que você geralmente faz ele, é bem mais simples que isso. Que é basicamente você fazer isso aqui. Só. Né? Então é o gama maiúsculo. O gama minúsculo, aqui na forma do computador também, ele tá bonitinho também e tal, mas geralmente a gente faz também ele mais simples também. A gente faz ele, né? Claro que é melhor assim, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos um G, né? Só que sem com G com Y, né? Aqui ele tá bem Y mesmo, né? Então ele pode enganar a gente quando a gente vê assim. Essa parte dele aqui, ó, tem que ser um pouco mais abobadinha assim mesmo, né? Porque aí fica um pouco mais cheinho e dá para perceber melhor que ele esse mais próximo do G do que do G, do que do Y. Bom, ele tem o som de G. Só que aqui há uma característica importante para a gente mencionar, tá? O gama grego, ele tem som de G. Aí vocês vão pegar, por exemplo, lá, se vocês pegarem aqui, né, o livro do Lourenço Stelio, né, e forem lá na parte do alfabeto, lá aí ele vai trazer assim, som e pronúncia depois da letra lá, né? E aí ele vai falar G, mas G em galo, mas não como em gelo, tá? O que ele quer dizer com isso? Que o som de G, esse som do gama, ele é o G, mas nunca G de gente, nunca G de gelo. É sempre Gá, é Gá, Guegui, Gogu. O som de J, então, né, G de jogo, esse som de J, ele não existe em língua grega. Por isso não existe Jesus, João, José, não existem esses sons em língua grega. Todos esses sons que começam com J no nosso idioma, né, todos esses nomes que começam com J, na verdade, em grego, eles serão iniciados por iota, né, que é uma vogal. Então vai ser Iesus, Iosef, Johan, Jacob, né, ao invés de Jacó, Jesus, João e tal. Então, não tem som de G, de J em grego, e o gama tem som de G, G, de Gogu, som de G, G de gato. Tudo bem? Tranquilo. Então, Ga, Ge, Gi, Gogu, né? Ga, Ge, Ge, Gi, Go, Go, Gu, né? Só que são 7 vogais, as pronúncias são estas. E vai acontecer uma característica também importante. Vai acontecer uma característica também importante com o gama. Não só com ele, mas com ele especificamente. E aí eu dei uma olhada aí já nos exercícios que vocês estão fazendo, né? Eu acho que é o Fred que estava fazendo os exercícios aí. E ele Fred tá escreveu a palavra. Hã? Fred tá lá, mano. Ele estava lá, né? Estava fazendo exercício do. Isso, exatamente, né? Eu vi lá e eu vi que você escreveu aí a palavra angelos, né? Nos seus exercícios, né? Que está lá nos vocabulários do Lourenço Estélio mesmo, né? E a palavra angelos, né? Ela é escrita em grego com 2 gamas. É angelos, né? E são 2 gamas, né? Então a gente poderia, não, é águelos, ao invés de ângelos. Só que quando tem 2 gamas juntos, isso aqui que eu queria, essa é a regra que eu queria mostrar para vocês. Todas as vezes que tiver 2 gamas juntos, o primeiro gama tem som de N. Por isso, apesar de escrever águelos, né? A gente vai ler ângelos. A mesma coisa, euangelion, né? A gente vai escreve euagélio, mas se lê euangélio porque tem 2 gamas. Então, toda vez que tiver 2 gamas juntos, o primeiro gama tem som de N. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Tem na apostila, né? Tem na gramática?
É bem tranquilo, né? Então, só para a gente saber, já acontecerá isso com outras consoantes, mas eu vou deixar isso mais para frente, né? Porque lá na frente a gente vai falar sobre os tipos de consoantes, né? Então tem consoantes dentais, labiais, sibilantes, dependendo da onde você usa, qual é a parte da fonação, né? Que você usa para pronunciar. E aí, no caso do gama, que é uma vogal gutural, né? Uma consoante gutural, terá outras também guturais que, quando estiverem juntas, também vão ter som de N também. Mas isso aí é só para vocês saberem desde agora, porque eu vi o exercício do Fred, e eu lembrei, né? Falei, eu vou comentar isso na aula já, porque, né, é importante saber que ângelos não está errado, como se fala, né? É que isso aqui tem som de N mesmo. Bom, dito isso, primeira palavra lá. Vamos lá, pessoal. Grafia. Você está chutando, porque não está escrito. Não, eu peguei as letras, né? Não, mas não tem FIA no final, tem? Esse fez. É grafo, né? Desculpa. É grafo. Grafo, né? É que acontece isso, né? A gente começa a ler a palavra e aí a gente já liga com a palavra que a gente já conhece, né? E aí a gente nem termina. Igual português, né, mano? É que eu sou meio suave pra ler mesmo, cara. E aí, assim, acontece que você já tá meio que raciocinando a partir do que você já conhece, né? Sem ler a palavra, né? Isso. Então você tem que tomar um cuidado com isso, porque isso acontece muito no grego. O que acontece? As palavras, elas mantêm radical e modificam terminações, né? E as terminações, elas modificam a palavra. Então presta bem atenção nisso, porque é diferente do português, né? Onde que o radical meio que mantém, principalmente substantivos. Bom, aqui você falou grafo, né? Então tá certo, né? Grafo mesmo. Agora lá, cra, com R. Grafo. Isso. Grafo. Isso mesmo. Então, o R, né, é sempre R, né? Só vai ser em um caso específico que a gente vai chegar lá quando a gente estudar a letra R. Mas, por enquanto, R, né? Então, grafo. Grafo. Vocês perceberam uma coisa aqui. Grafo, ele tem essa letra no final. Quando tem essa letra no final, o que a palavra significa? Que ela é um verbo. Primeira pessoa negativa. Isso. Perfeito, né? E aí, então, é claro que você já sabe qual que é a palavra, porque ela é um cognato, né? Ela tem o mesmo campo semântico em português. Seria tradução, né? Seria qual? Escrita? Grafia, né? Na escrita, a mesma coisa? Grafo, eu escrevo. Escrevo, Você fez o raciocínio todo, né? Então, grafo é eu escrevo. Grafia seria escrita. Então, e essa é uma questão. A gente pode fazer com duas formas, né? O pessoal que estuda grego a partir das línguas saxônicas, tipo inglês, tipo alemão, eles gostam mais de utilizar o PH. Né? O pessoal que estuda mais a partir das línguas latinas, tipo italiano, tipo francês, usa F. Então, as duas formas estão corretas, né? Porque o fonema é o mesmo, né? É que até na modernidade da língua portuguesa, né, isso vai ser o F mesmo, né? Então, a transliteração, para a gente, vai ser... Grafo. Grafo, né? Grafo com a palavra com o dagon em cima aqui. Né? Grafo. Lembrando que esse O é um O fechado, né? E a tradução dela é eu escrevo. Eu escrevo. Vou para cá. Beleza. Aqui ele é um verbo, tá? Aí eu falei grafia. Grafia seria a forma substantiva dele, tá? Então a gente vai trabalhar um pouco mais essa questão de transformar os verbos em substantivos e os substantivos em verbos. Tem como fazer isso também em grego, como a gente faz em português, né? Próxima palavra aqui. Giné. É bem por aí mesmo. Não é né? Porque não é um aberto. Ne.
Isso, eita, então é fechado. Guiné. Perfeito. Guiné, exatamente, né? Já viu muito essa Nova palavra. Guiné, você viu? Eu acho que você que está no Apocalipse 19:7, né? Que está aqui em cima. Mas essa... Aquele segundo eu. Pedro. não tem lá? Posso ter errado a passagem também. Não, desculpa. Esse aqui é o Y? É. Rapaz, será que eu... Y. É o Y. Y. Vem cá, Fred, tu tá trabalhando não, hein, mano? Só estuda. Realmente não tem mesmo, não. Deve ser... será que é 2 Coríntios? Tem 2 Vamos ver se tem 2 Tem que consertar. Não tem 2 que vai até o 13. É algum outro texto. Mas, enfim, não é importante isso agora. Bom, vamos lá. Então, vocês leram bem, né? Isso aqui que parece um U pra gente, né? A gente vai ver lá na frente, né? Ele, na verdade, tem som de Y no grego. Então, você vai ler Guiné mesmo. Se a gente fosse falar em português, e aí eu falei para vocês que vocês conhecem a palavra, né? Porque da onde vem a palavra ginecologista. Gineco. Que exatamente, perfeito, né? E aí, então, a palavra, né? A transliteração é guné, né? E a tradução é mulher. A gente já viu, né? O anthropos, na outra aula, né? E o andros também, as duas palavras, né? Uma significa humanidade, a outra significa homem, o macho, né? E aqui nós temos mulher, a palavra para identificar a fêmea. Guné, não esqueça que não é acentuado, tá? Guné, O acento aqui, ele tem outra função, que é somente indicar a tônica. Esse é de mulher de gênero, né? Gênero, isso mesmo, fêmea, né? Lembrando que em grego, e aí vocês vão ver isso depois mais para frente também, lá na frente, né? Em grego, nós temos aquela, quando a gente vai fazer, né, a análise sintática, você vai tem o gênero das palavras, né? Então tem palavras que são masculinas, palavras que são femininas. Por exemplo, né, a porta, palavra feminina, né? O portão, palavra masculina. Em português, você só tem você basicamente tem 2 gêneros. Em grego tem um terceiro, que é o neutro. Então, existem palavras femininas, palavras masculinas e palavras neutras, né? E aí, isso enseja que algumas palavras em grego não têm gênero definido. E aí você vai ter que traduzir ele de alguma forma para o português, né? Um exemplo de palavra que não tem gênero é a palavra espírito, em grego, que é pneuma. Pneuma é grego, né? E não tem gênero. Então, ela não é nem masculina e nem feminina. É uma palavra sem gênero. Interessante. E aí, de alguma... Oi. É a mesma coisa. Na verdade, a tradução correta seria vento, não seria espírito, né? Na verdade, a melhor tradução para isso é respiro, sopro. Isso. Sopro. Porque aí você vai entender, por exemplo, quando o médico vai falar de pneumonia, né? Pneumotórax, ou seja, são doenças do trato respiratório, né? O que tem dentro do pneu é pneu, ou seja, é pneuma, né? É vento também. E aí, só que aí vai ficando assim, né? Para diferenciar o fenômeno meteorológico do fenômeno sobrenatural, acabam dando 2 palavras diferentes. Mas quando o grego ele escuta, né, pneuma, a primeira coisa que ele associa não é ao espírito, mas a primeira coisa que ele associa é ao vento. Então, para a produção, né, de sentidos, né, do campo semântico, o espírito é uma manifestação que tem uma semelhança com o vento, né, invisível mas existe, né? Existe, mas é invisível. Mais ou menos isso.
É a mesma relação do hebraico também, do ruad, né? Ruad. Do ruach. É parecido com isso, né? Até no hebraico, porque assim, ó, esse é aqui uma questão interessante também que você colocou agora para a gente poder pensar rapidamente, né? A nossa Bíblia, ela foi escrita, nosso Novo Testamento, ele foi escrito em grego, né? Como a gente já falou, em grego koiné. Mas a base da estrutura linguística dos autores bíblicos, ela é hebraica, ela não é grega. Uhum. Então, quer dizer, Mateus, Jesus, o próprio Paulo, eles foram educados primeiro em hebraico, e a língua materna deles é hebraica, e aí, então, o que eles fazem no texto bíblico é escrever o texto com uma cognição hebraica, mas com uma escrita, né, uma grafia grega, né? E aí é um problema. Por quê? Porque as palavras, elas terão que ter, para você entender o que elas querem dizer no texto, elas terão que ser linkadas de alguma forma com essa semântica hebraica, sempre, né? Pô, então, E você aí, tem que levar em consideração os autores quem escreveu, né? Perfeitamente. Porque os evangelhos, o Lucas não era judeu, né? Lucas não era judeu, mas a gente tem uma desconfiança, né, muito forte de que Lucas ele está escrevendo a partir da mentalidade de Paulo, né? Então, mesmo sendo judeu, mesmo não sendo judeu, né, alguns até colocam Lucas como sendo, sim, uma pessoa que tem muita vinculação com o judaísmo, por exemplo, colocando ele como um dos 70 que Jesus envia, né? Lucas poderia ser um dos 70. Lucas, ele parece realmente não ter muito conhecimento das particularidades do judaísmo, né? Mas todo mundo coloca Lucas muito próximo de Paulo, né? Então, aí deve ter alguma similaridade. O grego do Lucas, inclusive, é um dos gregos melhores da Bíblia, né? É um dos gregos mais rebuscados, justamente porque provavelmente ele teve uma educação grega primeiramente do que educação hebraica. E aí é aquele problema, né? Se você é educado em português, né? Português do Brasil, e vai escrever em inglês, você tem um jeito de escrever que não é o jeito americano de escrever, é um jeito diferente, né? O americano olha o seu texto e fala assim, tá em inglês, eu entendo, mas a forma da frase, a forma de falar, o estilo, ele é um estilo que não é próprio do inglês, é de outra língua. Eu falo isso do hebraico, a gente vai ver várias coisas depois, né? Mais pra frente sobre isso também, a gente vai puxar isso, tá? Mas é importante a gente pensar, a gente entender isso sempre, né? Que as palavras do grego bíblico, elas têm uma carga muito mais próxima da cognição hebraica do que do mundo grego. Então, quando a gente pensa, por exemplo, logos, né, a gente vai ver mais pra frente, o logos, né? Logos, no grego, vocês sabem que é logos, né? Que é inteligência, né? Que é intelecto, certo? Lógica, sentido, né? Lógica, sentido. Isso é tudo muito grego, né? Mas o autor hebraico não pensa assim, de maneira alguma, né? Ele pensa no logos, né, grego, ele está pensando na palavra lá no hebraico, né? A palavra hebraica para a palavra dabar, dabar não, é dabar. Dabar, né? E dabar é o quê? Dabar é o que o grego chamaria de criatividade. Perdão, o que o hebraico chamaria de criatividade. Então não é exatamente inteligência, no sentido abstrato da coisa, mas é criatividade, no sentido mais concreto. Então olha só, né? Para o grego, logos é intelecto. Para o hebraico, dabar é criação, é criatividade, é colocar a mão na massa para fazer. Porque a cultura hebraica é uma cultura mais material, mais materialista, né? Uma vez que eles são agricultores, eles são pastores, eles são pessoas que mexem com essas coisas mais materiais. Então isso está muito atrelado ao conceito de fé em emuná, né, também, né? Porque Perfeito, né? O emuná, por exemplo, né? O emuná, que nós traduzimos do grego no amém, né? O emuná é a palavra verdade em hebraico, mas o que significa emuná? Porque verdade em grego é aletheia, né? O que significa emuná em hebraico? Emuná é a verdade dita pela tradição. Então, assim, meu avô, meu pai, meu bisavô, tetravô, o Abraão. Meu pai Abraão disse isso, então é verdade, né? Enquanto para o grego, a aletheia é aquilo que eu vejo. Então, são duas coisas diferentes, são duas formas de entender a verdade diferente. O autor bíblico, ele sacou isso desde cara, por isso ele deixa a palavra amém lá, que ele translitera do hebraico para o grego. Então, ele coloca lá amém e coloca a aletheia também, para identificar dois tipos de verdade diferentes. Bem lembrado isso aí que você falou, Leno.
E aí fica mais complicado ainda quando você vai para o mundo romano, né? Você tem a palavra veritas, que é a palavra verdade para o latim. E aí vai complicando mais, porque tem vários sentidos de verdade aí. Mas a gente vai comentando sobre isso no decorrer do tempo. Bom, próxima palavra aqui. Famosa. E aí? Vai dar polêmica não, hein, Fred? Aí é o glossa, né? Glossa. Ó, você tá falando Glossa. ó. Isso. Glossa. 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 E aí já viu, né? Glossário, né? Com certeza o Fred está falando da glossolalia, pensando nisso, né? Tá certeza. Que é o falar em línguas e tal, né? Aqui, glossa. Não foi, não? Sim, a gente já falou sobre, comentou sobre ela. Glossa, então, aí é a palavra grega, né? Que nós traduzimos por Idioma? idioma. A gente traduz por língua, né? Só que aí o problema da língua, da palavra língua, é que em português também ela tem dois sentidos, né? Ela tem o sentido do órgão, né? E tem o sentido do órgão, né? Do órgão da fala, e tem o sentido do idioma, né? Quando você traduz por língua, você pode acabar se enrolando nisso, né? Então, por exemplo, quando você está com um problema de afta, o médico vai falar que você está com estomatite. Né? Estomatite é a palavra grega estoma, né? É a palavra grega para língua. Língua enquanto o órgão do corpo, né? Aqui, então, a palavra melhor para traduzir é idioma. Os estômatos. Os estômatos são em cima dos botões gustativos linguísticos da língua. Né? É isso aí, né? Primeiro da biologia. É isso aí. Então, aí a palavra seria idioma, né? E aí, glossolalia, então, seria falar idiomas, né? Você vê que começa a aparecer uma compreensão teológica sobre o que seria o fenômeno da glossolalia, né? No entanto que está no plural, né? E língua só tem uma. Exatamente, né? Então, glossa aqui, então, idioma. Não vamos... idioma no sentido de língua, né? Mas vamos evitar o língua para não acabar confundindo com o órgão corporal. Né? Beleza até aqui? Tranquilo? Glossa. Glossa. A próxima. Perfeito. Guia, Isso aqui. Eu transliterei aqui, ó. Gnosco. Não, é de cima. Gnosco. É de cima, né? Estou falando aqui, ó. Estamos nessa aqui. G. 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 Perfeito. É isso aí. É isso aí. Porque G é da onde vem geologia, geografia. O gel. Exatamente. Na verdade, está mais para solo. Solo, né? Solo. Isso. A gente não. A gente. Geralmente é a palavra solo para isso, né? Porque assim, né? A palavra terra também pode, mas terra no sentido de solo, não no sentido de planeta. Porque o planeta, em grego, é cosmos, né? Então, ele é outra palavra, né? Ou ele chama o planeta de Gaia, né? Que é um nome, inclusive, de uma deusa, né? Então, o grego não confunde, né? Terra, chão, com terra, planeta, né? Ele não confunde as duas coisas, mas a gente pode confundir também porque na nossa língua a palavra terra tem um campo maior de significado. Então, em grego, para tradução, a gente prefere traduzir por solo ou por terra. Tudo bem? Tranquilo. Cuidado que aí tem uma palavra que às vezes, sempre na aula, né, alguém acaba mencionando isso, né? Então, vocês não mencionaram, mas eu vou mencionar, que é a palavra guiena. Guiena
é uma palavra que aparece lá no Apocalipse. E aparece, eu acho que em alguns outros lugares também na Bíblia. No Apocalipse aparece porque ela é a menção ao lago de fogo, que aparece lá no final do Apocalipse, né? Essa palavra, Geena, não é grega. Essa palavra Geena é hebraica, né? E o texto grego, vamos dizer assim, ele heleniza a palavra hebraica, né? Por isso que Geena não tem nada a ver com gay, né? Apesar de ter uma fonética parecida, né? Geena é a palavra para... seria... na verdade, não é uma palavra, ela é um nome de um lugar. Ela é um nome de um lugar que ficava próximo da cidade de Jerusalém, né? É um vale, uma região depressiva, né? Onde se jogava lixo da cidade. E como para você ter a renovação, né, do lixo, você joga fogo lá. Então era um vale cheio de fogo, porque era um lixão, né? E aí chamava-se Geena. Aí hoje, esse vale, ele é chamado lá em Israel de Vale de Geena ou Megido. Megido, isso. Da onde vem Megido, né? Na nossa fala do Apocalipse também. Megido, então, é o quê? Megido é o lugar onde tinha o Geena, onde tinha esse lixão, que hoje é um lugar lá em Israel lindo, né? Cheio de flores e tal, muito bonito. Mas as pessoas falam Gená, né? Gená, não, e não é Geena também, é Geena. É Guiena, então, que fala. Se falar Guiena, ninguém vai saber, porque todo mundo escreveu Guiena. Gená. Aí, Isso, nossa. Lago de Fogo, exatamente. Guiena, Lembra lá, né, que tem o inferno, né, que é o Hades, né, o Hades, que é o inferno, e no hebraico é Sheol, que identifica o mundo dos mortos, né? Uhum. E aí, lá no final do Apocalipse, fala assim, que o Hades será lançado no Geena, a destruição do mundo dos mortos, né? E o Geena lá é uma representação que o João tá lembrando desse vale, né? Onde se jogava o lixo, e aí se jogava fogo. O fogo, ele era atiçado por meio de algumas substâncias, então fedia muito esse lugar, fedia enxofre, né? Fedia muito, então tem essa menção aí, né? Onde forma a nossa imaginação sobre o inferno, né? Quando a gente pensa no inferno hoje, na nossa cultura, a gente pensa no inferno de fogo, né? Isso é uma construção que vai vir desde o pensamento joanino, passando pela Idade Média, e aí sendo bem descrita pelo Dante Alighieri, né? E vem pra gente. Se você for lá nos esquimós, né? Lá nos inuits, e falar para eles assim, olha, né? Você não pode pecar, porque se você pecar, você vai pro inferno. O inferno é um buraco de fogo. Vai falar, pô, eu só vejo gelo nessa coisa aqui, só tá gelado aqui, eu quero ir para esse lugar aí que é fogo mesmo, né? Então é uma questão cultural, né? Então o inferno não tem que ser um lugar de fogo, é que ele é simbolicamente considerado um lugar de fogo, porque era o lugar onde o judeu entendia que acontecia a destruição das coisas, tá? E aí ele usou essa metáfora lá no Apocalipse de João. Quando o judeu entendia o reino dos mortos, né, ele entendia exatamente como uma existência sombrosa, ou seja, é muito mais um lugar frio, escuro e silencioso do que um lugar de fogo, de grito e de dor, né? Para o judeu antigo, o mundo dos mortos é um lugar de silêncio. O tormento é um tormento silencioso, vamos dizer assim, né? No entanto que Cocitos, do Cavaleiro do Zodíaco. A minha esposa, com 14 anos, ela morreu, né? Ela tomou remédio para se matar, estava em depressão, e levaram para o hospital, e aí o médico chegou e falou, sim, ela está morta, né? Ele analisou lá, morreu, botaram no lençol, e aí a minha sogra tinha recebido Jesus há 1 mês, aí ela lá em Rio Verde, ela dobrou o joelho no meio do hospital, na frente do médico, e gritou, Jesus, eu não te pedi filha, não leva. Aí o médico olhou para ela e nem deu bola, saiu. Quando ele chegou, vem a enfermeira gritando, dizendo que tinha voltado. Tinha voltado. E ele, como médico, já tinha dito data da morte. O médico não dá a morte lá, horário da morte, já tinha dado. Interessante. E aí, a surpresa, né? Tudo bem. Aí ele, como médico, aconteceu tal. Só que agora
o testemunho dela realmente ela só sentia frio. Então. É muito frio, né? E aí ela disse que veio um ser de preto sobre ela. E aí, quando esse ser de preto sem pé vinha até ela, veio um ser de branco com um livro dourado. Aí ficava entre ela e esse ser. Então, esse é o testemunho dela. Né? Mas realmente, o testemunho que ela diz é muito frio. Um frio que ela nunca sentiu na vida. É claro que isso tudo é construído, né? Essas visões que a gente tem são construídas por meio da nossa Memória aprendizagem dela, né? cultural, né? Mas aí se encaixa com o que o senhor falou, né? Sim, mas Ela é importante, isso eu queria dizer, né? Essa experiência do EQM, do quase-morte, é uma experiência que é conhecida na história da humanidade. Não é moderna, né? Muitos e muitos lugares. Tanto que você pega, por exemplo, um texto antigo, por exemplo, a República de Platão. O último livro, né, o livro 10 da República de Platão, conta a história de um cara chamado que foi uma batalha, ele morreu, foi pro Hades e voltou, né? Então, essa história da experiência de quase morte, né, que você vai e volta, é muito comum. E qual que é a experiência, qual que é a sensação que se tem? Sempre é a sensação de frio. E é a partir dessa experiência do frio que se constrói a imagem hebraica do pós-vida, né? Silêncio, escuridão e frio. Onde que vai surgir a ideia do... Você falou aí, Cosita? Oi? Qual o nome que você falou aí? Cosita? Cosita? Não, o nome que você usou aí, qual foi? É, Mogido. Do Guiena? Não, desse do inferno do frio que você falou que eu não entendi. Ah, tá, Cogita, né? Entendi. Eu disse que a experiência... Isso. A experiência que as pessoas têm, elas formam as imagens mentais. Então, o judeu, por exemplo, ele vai falar assim, ó, como é o inferno, como é a morte? Bom, alguém que chegou perto dela vai me dizer, porque é uma cultura muito empírica, né? Muito da matéria. E aí a sensação que tem é essa sensação de gelo, né? De frio, de isolação e tal. Isso aí é o que forma a mente hebraica. Quando você vai pegar, quando que o fogo entra como um elemento infernal? Ele entra a partir de João para frente, ou seja, a partir da noção, né, da vinculação do Guiena, do Lago de Fogo. Já está presente na literatura judaica, né? Então no tempo de Jesus já tem isso, né? Tanto que existe uma passagem, existe uma parábola, que não é uma parábola na verdade, né? Uma história que Jesus conta do rico e do Lázaro. Isso. Essa parábola, essa história, ela é já contaminada com a mentalidade grega do período helenístico, né? Do período pós-helenístico já. Porque se aquela parábola tivesse sido contada antes, aquela pessoa, né? O rico, ele estaria não consciente do que está acontecendo. Ele estaria em um estado de coma, de suspensão dos seus sentidos, em frio e escuridão, né? É porque é assim que se entende a sepultura, né? O Sheol, ou o mundo dos mortos. Bom, e vamos lá. Próximo aqui, o Lennon já pronunciou pra gente, né? Mas vamos lá. Tá, mas só para finalizar, esse Geena, então, é o lugar final, então. Vamos lembrar sempre que é Guiena, tá? Geena. João quis dizer que seria o último lugar, então. E o Apocalipse, ele não é literal nesse sentido. Então, não pense no Guiena como lugar. Pense no Guiena como uma espécie de desfecho. Então, assim, ó, a morte, o diabo, o anticristo, todos esses elementos que são elementos inimigos de Deus, né, inimigos da fé, eles serão destruídos. Entendi. Então, o Guiena não é nenhum estado e não é nenhum lugar. O Guiena é um desfecho simbólico, né? E é um desfecho simbólico que João tira a partir da experiência empírica dele de ver o lixão, de ver um lugar onde as coisas que se jogam lá, elas são queimadas até se desfazerem. Entendi. Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Próxima palavra aqui, o Lennon já falou, né? Gnóstico, né? Ó. Isso. Não é ó. É o? Tudo fechadinho. Isso. Então esse tipo, um acento tio aqui, ele é fechado, então, é?
Isso é bem lembrado, Lennon, para a gente poder mencionar novamente, né? Vamos percebendo aqui, ó, todas as palavras são acentuadas, né? Todas são. Por quê? Porque no grego, como nós não temos diferença fonética, nós não temos como saber qual é a sílaba tônica se não for o acento. Uhum. Então, isso aqui, ele só está indicando o quê? Só está indicando que essa sílaba aqui é a tônica, mas não quer dizer que ela mude nada na pronúncia dela, porque a gente não sabe, né, como é que era a entonação da pronúncia desses acentos. Ah, entendi. Então, Ok? de tonicidade, né? Então, é só para saber qual que é a tônica. Por que isso é importante? Né? Porque lá na frente, quando a gente for fazer, conjugue o verbo tal, aí você fala assim, bom, você vai conjugar o verbo tal, se o verbo tal for uma paroxítona, uma proparoxítona, uma oxítona, é desse jeito. Se for paroxítona, é do outro jeito. E como é que você sabe quando que é paroxítona ou paroxítona? Porque você tem que ter a tônica, né? Sem a tônica não tem como saber. E aí ele vai precisar disso depois na sua frente, né? Eu tô confundindo o nu com o Y. O nu com o Y, ou Y, né? Tá. Vamos só ver aqui as duas formas, né? Ó. Aqui a gente vê as duas letras, uma do lado da outra. A gente vai chegar lá no nu, mas assim, pra gente... o nu, ele é exatamente uma forma bem parecida com o nosso V. O nu é o V, né? Não fala isso, porque depois você vai pensar, né, e vai associar V com nu. Não tem nada a ver, né? Mas ele parece, né? Então, ele parece o nosso V, mas o nu, ele tem essa forma mais pontiaguda, né? Mais, vamos dizer assim, angular, né? Angular. Enquanto que o Y, ele vai ter essa forma mais abobadada, né? Que parece mais com o nosso U. Então, essa é a diferença das duas mesmo, né? Pode ser que eu confunda, mas a gente vai chegando lá. Bom, gnosco, alguém vai arriscar aí? Tem. Entendi. Isso. É isso aí. Mas aí a palavra, qual que é a tradução? Eu conheço, né, então. Perfeito, isso aí, ó. Eu conheço. Da onde vem a palavra gnose, que você mencionou, né? Gnose significa conhecimento. E gnóstico seria um tipo, seria o cara que pratica um tipo de conhecimento, né? Aqui na língua portuguesa nós temos uma disciplina filosófica chamada gnosiologia, né? Que a gente hoje chama de epistemologia, que é a mesma coisa, seria a teoria do conhecimento. A episteme, né? A episteme, né? É que os antigos... Isso, perfeito, né? A episteme, que é o conhecimento científico, e a doxa, que é o conhecimento de opinião. Uhum, bom lembrado isso, a gente já vai ver isso agora, na verdade, na próxima letra, né? E aí, gente, a gente tem tempo, vamos passar para a próxima? Vamos passar. Vamos passar para a próxima, né? E daí a gente já vê também isso aí. Oi? Tranquilo, acho até melhor. Isso. E aí você falou do doxa, né, Lennon? Eu não coloquei aqui não. Mas a palavra doxa, ela é um problema assim, por quê? Porque ela significa opinião, como você mesmo disse, no grego clássico. Mas no grego koiné, ela mudou de significado. No grego koiné, ela significa glória. Não me pergunte por quê, porque eu não faço a menor ideia. Glória. Glória? Então a gente fala assim, a glória de Deus, né? Doxa. Doxa tonteon, né? Glória de Deus. Não, mano. Mudou da água pro vinho. Que treta. A palavra é a mesma, a grafia é a mesma, tudo é a mesma, mas eu não entendi por que ela mudou de opinião para glória. Mas no texto grego, no texto bíblico, doxa nunca tem o sentido de opinião. Só tem o sentido de glória, né? Aí você vai lá para o texto de Platão, só tem o sentido de opinião, não tem sentido de glória. Isso mesmo. Aí é aqueles mistérios da linguagem, né? Da mesma forma, o grego vai falar como é que manga chama manga, né? Manga, a fruta, manga e a manga de chuva, né? É difícil, né? Então, para outras línguas também é complicado eles entenderem. Mas vamos lá para a primeira palavra aqui. Isso, lembra? Vamos... Tô viajado aqui. Então, a letra agora, ó, a letra é delta. Delta. Não é...
Isso, perfeito. A gente em português fala delta, mas é delta em grego. Meu Deus. Delta. O delta maiúsculo, ele é um triângulo. E o delta minúsculo, ele é isso aqui, né? Que parece com D, mas não é exatamente, né? Porque tem esse detalhe aqui, né? A forma cursiva dele, né? Geralmente a gente faz uma bolinha, né? E faz uma cobrinha em cima, assim, né? Aqui tem uma fechadinha. Então, delta, né? Delta é essa letra aqui, que é o que nós traduzimos por D, né? D de dado. Agora sim, o delta, quando ele é seguido de iota, né? Que vai ser o caso das duas primeiras palavras aqui, ó, que a gente tem, né? De iota, a gente não vai ler di, a gente vai ler di. Didasco. Isso. Di. Di. Então vamos lá, né? Para a letra, então, a letra Didasco. didasco. Perfeito, perfeito. Didasco. Não é? Cuidado com o di, tá? É di. Didasco. Isso. Didasco. Então, transliterando ela, didasco. E ela é cognato, né? Então tem referência na língua portuguesa. Didático vem daqui, né? Deriva daqui. Derivação, né? Um verbo, né? É um verbo, perfeito. E aí? É uma didática. Uma maneira, uma forma. Deixa eu só achar o verbo aqui. Não é ensinar, não? É isso aí, Thiago. Não, mas é Acertou. nesse caminho, né? Thiago acertou. Ensinar? Eu ensino. Eu ensino. Eu ensino. É de Bom. É. Didasco. Eu ensino. Olha só, eu vou pular aqui para essa palavra aqui, ó. Lê essa aqui agora para mim. Essa que está aqui na tela. Didascalos. Calos. Por que você está fechando o O? Didasco. Isso, perfeito. Didascalo. Didascalos. Você percebeu que ela tem a mesmo radical aqui, as duas? Sim. Aí aqui é substantivo? Aqui, ó. Aqui não é o substantivo. Aqui é o agente. Exato. Exatamente. Aqui, ó, mesmo radical, né? Então, aqui vai mudar só o finalzinho aqui, né? Então, aqui é o que nós traduzimos, geralmente, na Bíblia, por mestre. Mestre. Mas a palavra professor também pode ser. Ele ele é uma terminação, né? Na verdade, no caso aqui, como ele é substantivo, né? A gente vai chamar isso de declinação. Porque se fosse verbo, é terminação, né? Terminação verbal, né? Quando é substantivo, é declinação. Então, não é regra. Não é só nela, mas não é uma regra, assim. Não é toda palavra que você pode pegar o radical e colocar a los lá que vai dar certo. Não é assim. Algumas vão, outras não. Então, aqui nós temos o didaskalos, né, que aparece lá em Efésios, por exemplo, né? Um chamou para apóstolos, para profetas, para isso, para aquilo. A palavra mestres lá é essa aqui, né? Didaskalos, né? Professor. Então, didasco, eu ensino, né? Didaskalos, vou colocar aqui. Professor. Didaskalos. Mestre. Mestre ou professor. Tranquilo? Tranquilo. Essa aqui. Capeta. Capeta.
O Leno induziu o Fred. Mas não significa. Não, Então, como é que... tem outro significado, né, cara? É diabolos, mas é um outro sentido, né? É outro sentido. Não Mas é é isso, sentido do capeta, não. não. É outra coisa, eu esqueci. Eu esqueci porque quando eu fui comprar uma chuteira para mim, tinha lá, é Diablo, né? A marca dela. Ela tem outro significado que eu vi, mas agora eu não lembro qual é. Mas não tem nada a ver com diabo, não. Então, a palavra grega é diabolos. Bolos. Bolós. Bolos. Tudo aberto esses ossos, tá? Diabolos. Diabolos. E aí a gente traduz, a gente fez o quê? A gente aportuguesou, né? Latinizou a palavra e aí virou na nossa língua diabo, né? Mas diabo não é uma boa tradução, né? A melhor tradução é aquela que traduz, não é aquela que é portuguesa, né? Então, vamos traduzir e a palavra para tradução aqui é adversário. Adversário, isso mesmo. Chuteira, adversário, queria... Exatamente, né? E aí, cuidado, porque adversário, diabolos é adversário, diabolos não é acusador. Por que não é acusador? Porque acusador é uma palavra que vai estar ligada a uma palavra hebraica chamada satana. Da onde vem Satanás. O texto grego, ele vai pegar Satan, né, ou Satana, em hebraico, e vai helenizar. Então, tem a palavra Satanás em grego também. Mas essa palavra é um hebraísmo, né? Ele vem do hebraico, né? E aí ele puxa o sentido hebraico, que é o sentido do acusador. Lembrando que isso, em nenhuma hipótese, é o nome de um ser. E é a identidade do ruim, do capeta, do... Lúcifer em latim, né? Lúcifer ainda é pior ainda, porque a palavra Lúcifer, primeiro, ela não é bíblica. Não existe em nenhum lugar da Bíblia. Isso. Segundo, a palavra Lúcifer significa vindo da luz. Então ela pode tanto identificar o demônio, né, que veio da luz, como pode identificar Cristo, que também veio da luz também. Então, como a palavra Lúcifer, daí tem as derivações, né? Lúcio, né? Luciano, todas elas são a mesma coisa, né? Lúcifer não é nome do coisa ruim também. Coisa ruim não tem nome. Ele chocadeira. Então, nós utilizaremos, né? Tanto que está em letra minúscula aqui, ó, diabolos, porque ele é utilizado como uma palavra do vocabulário grego para identificar o adversário. O adversário é aquele que desagrega. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Estou falando isso por quê? Porque tem uma outra palavra em grego chamado símbolos. Símbolos. Símbolos é o contrário de diabolos. O que é o símbolo em português? É uma coisa que evoca outra. Certo? Que aponta para outra, né? Que aponta para outra. Então, assim, é uma coisa que agrega, que junta, certo? Tipo, então, você tem uma cruz, né? A cruz simboliza, ela agrega um valor, né? Agrega o cristianismo. Isso. Diabolos é um contrário, é a desagregação. Então, qualquer atitude e qualquer ação de desagregação é diabolos. Quando Jesus fala, né? A ideia é de oposição, né? A ideia é de oposição. Então, por exemplo, diabolos está dentro do nosso cotidiano, por exemplo, na igreja. A igreja tem diabolos. Por quê? Porque a igreja tem adversários, tem oposições. Irmãos são diabolos de outros irmãos. E não quer dizer que eles são do capeta. Só que eles são o quê? Pessoas desagregadoras. Né? Quando você tem duas teologias diferentes, essas duas teologias se chocam, os dois são irmãos na fé. Só que eles... adversário, a contrariedade e a competição, né? Por isso que eu achei a chuteira, essa ideia, chuteira, futebol, adversário, contra. Isso. E ajudador entraria dentro desse símbolo? Ajudador seria mais... Tem uma palavra
parecida com essa palavra, não tem no grego, né? Mas seria uma palavra parecida que seria a palavra consolador. Né? Consolador, em grego, é parácletos. Isso, né? É parácletos, né? Parácletos significa consolador. A imagem dela é muito bonita, inclusive, né? Parácletos, vocês que são das Forças Armadas vão lembrar mais disso, né? Que é a imagem de alguém que carrega o outro que não pode mais andar. Nossa! Esse é o Paráclitos, né? Por isso que ele chama de consolador, ou seja, não te deixarei só, né? O solar, né? O camarada, né? Então, quando fala que Cristo é o nosso consolador, né? Ele nos carrega, né? Ele fala, eu vou, mas vou mandar um outro consolador, outra pessoa que vai carregar vocês, né? Paráclitos. Nós somos paráclitos das pessoas também que estão próximas da gente na caminhada da fé. E também somos diábolos. Também somos desagregadores, quando a gente tem as discussões, quando a gente tem a discordância, né? E também somos símbolos, né? Somos também agregadores, quando a gente se unifica em uma concordância. Nós concordamos nisso, símbolos. Discordamos disso, diabolos. Mas eu caminho com você, Paracletos. Entendi. Tranquilo? Isso. Não. Quando o texto bíblico usa a palavra diabolos para identificar, para falar, né, daquilo que nós chamamos de diabo, né, o que ele está falando é que esse ser, ele só traz desagregação. Ou seja, qual é a característica do diabo? Desagregar. Mas então, não, é essa palavra aqui. É essa palavra aqui. E quando quer falar dele mesmo, usa o quê? Vai ter essa palavra. Quando você quer falar dele mesmo, você pode colocar em maiúsculo, né? Como se falasse assim, ó, o adversário, né? O desagregador. Só que eu vou falar para você assim, ó, professor, não concordo com você. Eu vou falar diabolos, ou seja, você está discordando de mim, você está como adversando, né? Você está indo contra um elemento que eu estou colocando. Então, o texto grego vai utilizar diabolos para qualquer tipo de oposição, não só para identificar a pessoa, o ser. Tranquilo? É isso. Então, isso vai resolver alguns textos, por exemplo, quando você tem você é diabo, o diabo aqui, o diabo ali. Nem sempre o texto está falando da entidade diabo, né? Da entidade do ser, mas está falando de um comportamento. Não está falando, digamos assim, a pessoa, é a ação, né? Isso, perfeito, né? Essa atitude, né? Esse comportamento que é um comportamento de adversidade, né? De adversário, né? De se colocar contra. Né? O ad aqui é de contrário. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Então vamos lá. Eu preciso transliterar aqui para vocês. Diabolos. Mas aí já está tranquilo essa transliteração, né? Vocês estão indo bem aí. Tá de boa. Tá de boa, né? Algumas letras ainda que... Tá enroscando, mas é normal. É normal. Aqui nós vamos ter uma questão interessante para a gente tratar, né? Doilos. Então, vocês já perceberam, né? Isso aqui, essa letra aqui. Isso, ó. Essa letra aqui, como a gente falou, é o Y, né? Que é a tradução de I, né? De Y, eu falei, né? Só que aí nós temos uma questão aqui que acontece. Isso aqui é um ditongo. Isso aqui é um ditongo. Quando você tem ditongos, você tem algumas modificações, principalmente nessa forma aqui. Quando é ômicron, O e U, né? Ômicron e Y, você tem uma modificação. Esse ditongo, o som dele vai ser som de U, sempre. Dulos. Ilos. Dulos. Dulos. Os dois juntos é duos. Ao invés de falar
Doulos. Ao invés de falar doulos, ou ao invés de falar dóilos, esse ditongo, ele vai ser lido como U. Isso aqui vai ser lido como U. Então vai ser dulos. Dulos. Tranquilo? Tranquilo. Doulos, entendi. Toda vez que tiver esse ditongo, vai ser U. Toda vez. Isso, Por exemplo. essa que você falou também está muito parecido, está lembrando muito a língua inglesa, quando tem essa relação. Sim. Pronúncia, entendeu? O próprio do, né? Que se fala do, que é o D, U e o E. Isso. No inglês é do. Aí ele tem uma outra, um outro fonema, ele tem um outro, muda o fonema da palavra, né? A junção de algumas letras. Isso acontece mesmo, tá? Aqui eu coloquei uma palavra aqui, ó. Tá em português, é claro, porque eu não tenho aqui o... Deixa eu ver se eu tenho grego aqui. Não vou ter. Mas símbolo é grego. Deixa eu ver. Acho que é grego. É, grego. E... Se tem todas as vogais, todas as letras, por que a gente não chama Jesus de Jesus? Não tem todas as letras. Tem Né? I, E, Jesus. Por que a gente tem que Tem falar J. Jesus? É isso mesmo. Eu queria colocar aqui. Colocar o J. Latinizou, né? Se tem I na nossa... Então, aqui você tem o nome Jesus também, que eu acabei de colocar aqui, né? Iesu, né? Ou Jesus. Eu coloquei o nome aqui só para a gente ver que também é a mesma coisa que acontece no Doulos aqui, ó. Vocês estão vendo que tem o ditongo ali? Aham. Então eu vou escrever Iesous, né? Mas vou ler Iesus. Jesus. Jesus. É que eu não sei onde está esse S final aqui no meu teclado. Eu não sei onde ele fica. Para colocar ele, seria esse sigma final ali, que vocês estão vendo, né? Achou? Não é aquele... É o... Não, tô desacostumado a escrever grego já no teclado. Mas enfim, né? Enfim. Seria aquele aqui, né? Deu para entender, né? A questão ali do ditongo, tá? Aí a pergunta do Tiago, né? Por que a gente não fala Iesus, né? É porque pelo processo de latinização, essa letra aqui, que é o iota, ela foi ganhando som de J. Ah, tá, então foi isso. Foi isso. Por isso que todos os nomes que começam com iota no grego, em português eles vão começar com J. Então, Jesus virou Jesus, Yosef virou José, Yaakov virou Jacó, Johanner virou João, né? Então, tudo que começa com I vai virar J para nossa língua. E algumas coisas são mais incompreensíveis ainda, tipo assim, Jesus, né, vem de Yeshua, que é em hebraico. Se você traduz o nome Yeshua, dá duas traduções, né? Dá tanto Jesus como Josué. É a mesma coisa. Né? Então, aí são essas formas de fazer a latinização dos nomes, né? Que seguem aí, nem sempre tem uma regra clara disso, né? Às vezes é por hábito, por costume e tudo mais. Então, o J nosso, na verdade, né? Quando a gente pega o J em português, é uma máquina. Não. Quando a gente pega o J em português, né? Opa. Notem que ele parece um I. Né? Ele parece um I. Então, e aí existia a letra Y também, né? Que tem um som de I, né? Então, eles vão meio que modificando o som do I para poder diferenciar do Y no processo, né? No processo de latinização, né? Entendi. E aí, por isso que ele vai ficando esse som mais de J, né? De J. Mas isso aí é uma coisa, assim, da linguística, sabe? Eu não sei explicar isso agora para você exatamente, mas é mais ou menos... Mas eu entendi. Isso é um processo de transformação do idioma, né? É a língua viva que tu diz, né? Que é a língua Exatamente. É a língua viva que vai se modificando, e aí ela vai depender muito dos costumes, do hábito, né? Tem lugares que você não tem o hábito articular de pronunciar certas palavras, certas vogais, certas consoantes, né? E aí ela vai mudando mesmo, é normal, né? Bom, doulos é tradução. Alguém está arriscando aí? Ah,
Perfeito. Qual que é a tradução aí? Perfeito. Aí eu quero trazer o escravo, mas eu quero colocar também o servo aqui. E quero dizer para vocês que aí há um problema de cultura. Não há um problema de tradução, há um problema de cultura. Sim, já entendi, já. Já entendeu, né? Tá. Por quê? Nossa cultura escravista, né, não diferenciou o servo do escravo a partir do momento em que aconteceu o processo chamado feudalismo. Como esse processo seria um processo da medievalidade, não existia no mundo grego, eles não tinham essa diferença. O servo e o escravo, eles são a mesma coisa no mundo grego, não são a mesma coisa no mundo moderno. E no mundo hebraico também é a mesma coisa, né? No mundo hebraico, eles são a mesma coisa. E olha só, o escravo grego e o escravo hebraico, ele é um escravo que tem todos os direitos que qualquer ser humano tem. Sim. É. A única coisa é que ele está vinculado a uma pessoa por um laço de compromisso que faz com que ele não tenha plena liberdade. E aí a diferença, né? Quer dizer, a escravidão negra, que é o escravo sem nenhum direito e sem nenhuma humanidade, é uma coisa nossa, moderna, né? Mercantilista, brasileira. O mundo antigo desconhece esse escravo sem direitos, né? O mundo antigo entende o escravo como alguém que está preso a outra pessoa por dívida, por gratidão, por alguma relação qualquer, e essa pessoa, ela abre mão da sua plena liberdade, mas ela possui direitos. Tanto que você não pode tratar o escravo de qualquer forma, de jeito nenhum. É a relação de vassalo e suzeranos, né? Vassalo e suzerano é uma questão já da Idade Média, né? Aí não é a questão de escravo, né? Porque o que é o vassalo? Hoje também não é mais ou menos isso? Que não. Vem... Não? O vassalo é um senhor de terras pequeno. E o suzerano é um senhor de terras maior. Então é assim, ó. Eu sou um senhor de terras e tenho servos. E eu me coloco numa posição de apoio a um senhor maior que eu. Isso. Tá. Isso é vassalagem. A vassalagem são dois iguais livres, e um se coloca sobre o outro numa relação econômica, numa relação de guerra. Proteção também, né? Proteção, exatamente. O servo, ele na figura medieval, né? O servo é aquele que não tem terra, não tem título, né? Ou seja, ele tem só a força de trabalho, ele trabalha para o senhor da terra, mas ele é livre para ir embora a hora que ele quiser. O que perdura em toda a Idade Média é a ideia de escravo. Essa é a ideia de escravo. Servo e escravo é a mesma coisa. Até que chega a noção de escravo no sentido... Não é que chega, né? O Império Romano já fazia isso também. Mas é que chega o escravo, aquele que não tem humanidade, né? Não tem humanidade. E nunca é nesse sentido que o texto bíblico trata. Quando Paulo ele vai apoiar a escravidão, e Paulo ele apoia a escravidão. Não podemos ler o Paulo com os olhos de um brasileiro moderno. E aí esse que é o problema, que às vezes a gente vai fazer a leitura de qualquer texto, inclusive bíblico ou não, mas um texto antigo, a gente tende a dar a semântica para ele condicionado ao nosso tempo presente hoje. E aí acaba tendo uma interpretação errada, né? Porque a gente vai lá na própria Bíblia, dentro das leis da lei mosaica, né? Aquele grupo de leis lá, tem uma que trata sobre o escravo, né? Que fala qual o tratamento que deve ser dado para ele. E mais, se o seu escravo morre na sua mão, de maneira que, assim, você é o culpado disso, você é responsabilizado pela lei, você tem culpa. O escravo, ele não é que nem no Brasil colônia, onde o negro era peça, né? O negro, ele não era humano, entende? No mundo, isso não existe no mundo antigo. O Império Romano vai fazer isso. Em algumas sociedades também tem essa ideia do escravo ser alguém que você faz o que você quiser com ele. Mas a ideia de você olhar para uma pessoa e não ver a humanidade dela, isso não existe. Então, Paulo é a favor da escravidão? Ele é a favor da escravidão, mas da escravidão cultural hebraica. Você olhar isso e dizer assim, Paulo é escravidão, então Paulo é racista, isso é anacronismo. Fora de época, fora de tempo, né? Colocar fora de tempo, exatamente. Então, aí, doulos, então seria isso, escravo ou servo. Todas as vezes que aparecer servo na Bíblia, a palavra é doulos.
Duas. Apareceu o escravo, a palavra é doulos, é a mesma coisa. Você pode traduzir as duas formas, as duas coisas são a mesma coisa no texto bíblico. Mas você percebe que a gente vai evitando, né, a tradução de escravo para não incorrer nesses problemas de má compreensão. Tá claro? Tá claro. Assim como a luz do dia. Então, doulos, né? E a última de hoje, né, para a gente já ir descansar. Eu quero ver se é pronunciar isso certo, hein? Vai lá. Dahom? Não é da. Não é da? Do, né? Do. Dohom. Do. Ro. Isso. Do. Doron. Drom. Drom. Você Drom. vê, né? Tem que ser um do. Aí você tem que fazer o r, tem um O aberto e um N, não é um M. Então é doron. Ok? Uhum. Doron. Vamos. Doron. 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 Cuidado para você não fazer o som do é N, não é M, não é? Então é não Isso é importante. Importante. Ó, o M é uma consoante labial, porque eu uso o lábio para falar, né? M. O N, eu não uso lábio, eu uso o palato, né? Eu uso a língua. N. 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 Alguém que não tem os lábios consegue falar N, mas não consegue falar M, né? Então, uma é labial, a outra ela é palatal, labial, não, lingual. Do. Tá bom? Bom, aqui não é difícil, porque isso aqui é quase cognato pra gente. O que parece pra você? Perfeito. Dom ou presente. No inglês ele vai ser gift, né? Que ele não tem essa conotação do dom, né? Porque isso aqui também confunde um pouco a gente também em termos teológicos também, né? A gente fala assim, essa pessoa tem o dom, né? É diferente você falar essa pessoa tem o presente, né? Que não encaixa bem, né? Dom é algo que é dádivo, né? Algo que é dado, né? Então é a dádiva. E essa ideia de dom, né? Ela vem da cultura hebraica e vem da cultura grega como uma espécie de habilidades, né? De habilidades inatas. Então as pessoas nascem com doron, né? Nascem com dons. E também elas adquirem doron durante a vida, né? Elas adquirem presentes, né? Adquirem habilidades, né? Nenhum dom ele é irrevogável. Nenhum dom é irrevogável. E nenhum dom ele é comprado. Todo dom ele é dado. Isso já deu ruim na Bíblia, né, cara? Muito. Deu muito ruim. E dá muito ruim teologicamente também, né? Porque muita gente tem isso aqui afeta profundamente a sua teologia, né? Uma vez que você entende que a salvação é dom, né? Que a salvação é dom de Deus, aí você tem essa noção, né? É um dom que Deus dá, é um dom que dado ele pode ou não pode ser tirado, né? Ele pode ou não pode ser revogado. E a resposta vamos dizer assim, gramatical, não a teológica, tá? A gramatical é que todo dom ele é dado e todo dom ele é tirado. Tudo bem? Sim. Tudo bem. O dom, ele tem mérito, o dom, ele não tem mérito. Então, não tem nenhum desses elementos, só que eu estou falando, né? Tirado, não tirado, mérito e mérito. A língua portuguesa, né? Eles já são construções teológicas posteriores, né? A palavra em si não leva essa questão. Então, vi dom aqui, então é algo que vem imerecidamente. Não, não é. Porque quando você vai presentear alguém que fez um grande feito, você usa Doron também. Então, perfeito, né? Ele
Ele fala para buscar os melhores dons, ou seja, para buscar os melhores presentes, né? Vindos da parte do Espírito. Certo? Então, é bem isso mesmo, né? Presentes esses que poderão ser ou não revogados gramaticalmente. Aí, se teologicamente eles podem ou não podem ser revogados, aí é uma outra discussão. A gente vai ter que entender contextualmente aí cada uma dessas considerações. Né? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tranquilo. Então, ficamos aqui, então, no delta. Aí, na aula que vem, a gente vai para o epsilon e continuamos aí. Vamos ver se a gente consegue fazer 2 letras por vez. Perfeito. Logo, logo, vocês estão vendo tudo já. Gravou, Fred? Sossegado.